Bom, gente, a gente já fez então a introdução aí com vocês, né? E eu queria então agora partilhar um pouco do que Deus falou, né? Que Deus falou comigo a respeito dessa exortação, né? Primeira coisa, sim, vem do nome, né? Diante eu estava angustiado e fui rezar pela comunidade. Já falo os motivos para vocês. E diante do que eu falei com o fundador me sugeriu esse tema, né? Ele falou: Sagrada Família, torna-te aquilo que és. E eu achei isso perfeito, né? Achei perfeito. Tem tudo a ver com o nosso, com o que Deus me suscitou no coração, né? E, enfim, de onde veio? Por que eu quis falar com vocês agora nesse período, né? Nesse momento? Acho que a primeira coisa, né? Veio de uma certa angústia. Né? Veio de uma angústia que surgiu. Que era o que me motivou, né, a fazer essa exortação. Diante de algumas angústias que tive de algumas situações, conforme a gente ia começar a retomar a formação dos consagrados, fui conversando com a Lê, né? E a Lê falou: teve o pedido do pessoal, né? Sobre a questão da partilha, né? E eu lembro que aquele encontro que a gente fez sobre a avaliação do encontro, sobre a partilha, que aí todo mundo foi falando: eu gosto, a formação foi boa, a maior parte gostou, né? A formação foi boa, mas o que dificulta é a partilha. Me veio no coração, na época, uma questão da nossa dificuldade com a fraternidade, né? Com a vida fraterna. A nossa deficiência a respeito da vida fraterna. Né? Isso me veio na angústia. Será que eu tinha que trabalhar? Será que esse era um tema que a gente precisava trabalhar na formação de consagrados? Depois, também existe uma questão que no ano passado, nesse ano, a gente vou conversando e buscando pessoas para a gente poder cumprir a questão da formação, dos assistentes de formação e tudo que a gente necessita, né? E, infelizmente eu recebo muitos nãos. Alguns justificáveis, outros que, ao meu ver, no meu coração, nem tanto. Sinceramente falando. Né? Também notícias de irmãos que são muito, muito queridos para mim, né? E começam a me trazer, e aí na formação a gente vê sobre essa questão do discernimento de saída da comunidade. E, ao mesmo tempo, uma dificuldade na vida missionária. Né? Algumas questões que a gente vê, e aí eu vou verificando a partir de nós mesmos aqui, cada casa de missão, às vezes algumas dificuldades que estão acontecendo. E aí eu vejo missão de Campinas, por exemplo, e missão de Assis, quando começou enchendo de missão, fundador com uma agenda completa de missão. E nossa vida missionária capenga em muitas das missões, em muitas das famílias nossas. Né? E, sobretudo, uma fala que tem se tornado comum. Né? Eu preciso cuidar da minha família. Minha família é a minha primeira missão. Eu não posso sacrificar a minha família para cumprir os compromissos da comunidade. Né? E que compromisso a gente está falando? Da adoração comunitária, do louvor em família, do projeto Igreja Doméstica. Né? Num sentido de que o carisma e a vivência, os compromissos da comunidade é rival da minha família. Ela não deixa eu viver a minha missão de família. Eu vejo que, assim,
essa de fato é uma preocupação da comunidade, sempre foi, pelo menos comigo, né? Desde a minha formação foi muito cuidado nisso, muito cuidado, né? Sei que existem comunidades que cuidam muito, que acabam exagerando na questão da vida missionária, não cuidam, mas não é o caso da nossa comunidade. Pelo menos comigo, assim, pelo que eu vi, pela minha formação que tive, a gente sempre teve e a nossa comunidade tem sempre uma preocupação no ser para fazer, né? E eu vejo muitas vezes que essa fala vem num sentido de como se o carisma atrapalhasse eu viver. Mas o carisma não me atrapalha, o carisma me ajuda. O carisma me ajudou a formar minha família do jeito que ela é. E eu fui colocando todas essas angústias, né, nos passos da oração, né? Primeiro passo da oração, pede o Espírito Santo. Senta. E se coloca diante de Deus. Né? Se coloca diante de Deus. E o que é se colocar diante de Deus? É trazer todas essas angústias. E eu apresentei todas elas no meu coração para Deus. Isso foi no último domingo, não no dia 17, no dia 10. E ele me respondeu com uma canção. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Eita, Eugênio Jorge, né? E o que me chamou mais atenção, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova. E a gente está falando nesse ano, né, de uma nova fecundação, uma nova fecundidade. Uma nova fecundidade. Traduzida na vida cotidiana. Traduzida no cotidiano da vida. Traduzido no nosso dia a dia. Santos da vida cotidiana. Testemunhada no amor pelos irmãos. Testemunhada na fraternidade. Deus começou a me responder aí algumas coisas e Ele colocou no meu coração uma pergunta. O que é, afinal, ser Sagrada Família? Eu comecei por uma pergunta. Afinal de contas, o que é ser família? E aí tem um certo, não sei se vocês conhecem, tem um certo santo da Igreja Católica que foi Papa, que chama São João Paulo II, que ele comenta assim, ser família é uma íntima comunidade de vida e de amor. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Né? Tá. Se família é uma íntima comunidade de vida e de amor, o que se faz? Como que se destrói uma família? Como que se deixa de ser família? E aí uma vez eu vi o Adair Utiba falando sobre isso, né?
num vídeo que eles colocaram, eu achei muito interessante. Eles colocaram assim: faz da sua casa um hotel. Né? Então as pessoas só vai lá para dormir. Só vai lá para dormir. Ninguém sabe da vida de cada um, de ninguém. Ninguém sabe o que está acontecendo com ninguém. Cada um vive a tua vida, os seus problemas. Ninguém conhece as dores nem de um nem do outro. Você não se sente próximo. Você não se sente confiante para poder partilhar. Você vive seus problemas sozinho. Estar junto é um sacrifício. Não tem preocupação, porque ninguém se importa. Ninguém se importa um com o outro. Então não tem por que estar junto. Tá junto ali por uma obrigação, por um sacrifício, é um saco. Né? Tá ali junto com outra só por obrigação. Né? Em outras palavras, não existe mais amor. Deixou de existir amor um pelo outro. Quer dizer que irmãos não podem brigar? Não, aliás, pelo contrário, né? Ser família não significa que irmão não briga. Aliás, irmão briga, né? Se tem uma coisa que irmão faz é brigar. Aliás, a gente é testemunha aqui, né? Irmão briga, né? Irmão briga, irmão fica chateado um com o outro, né? Mas brigar não é falta de amor. Brigar até sentir raiva não é falta de amor. Isso é muito diferente de outro sentimento chamado indiferença. A indiferença é 1000 vezes pior que a raiva. Para isso, né? Às vezes, os irmãos brigam mesmo, né? Faz parte de ser família, né? Eu lembrei disso, né? É aquela coisa de irmão, né? Assim, irmão briga, se pega, briga, bate na orelha um do outro, né? Se bate, né? Aquela coisa tal. Mas vai alguém mexer com teu irmão. Aí o irmão chega e fala assim, ó, seguinte, só quem bate nele sou eu, entendeu? Eu posso bater nele, mas ninguém pode. Por quê? Porque isso é família. Porque é meu irmão. Esse aqui é meu irmão. Tem briga, mas tem preocupação. Tem cuidado. Tem sentimento de pertença. Esse é meu irmão. E o que faz uma família permanecer unida? E aí aqui a gente comenta. Para ser família, ela precisa ser una. Ela precisa ter unidade. Unidade não quer dizer que todos tenham que ser iguais. Unidade não quer dizer uniformidade. Unidade não é colocar todo mundo na mesma caixinha, no mesmo padrão, com as mesmas respostas, no mesmo formato. Cada um tem a sua essência, cada família tem a sua essência. Mas existe unidade. Juntos são um. Existe uma comunhão. Cada um com as suas diferenças. Mas existe uma unidade. Dentro da diversidade e dentro das diferenças existe uma unidade. Diversidade é um nome complicado, né? Que a gente tem que falar com cuidado hoje. Mas existe uma unidade. E o que une
que faz com que essas pessoas que às vezes são diferentes, têm pensamentos diferentes, né? Tem às vezes jeitos de ser diferentes, mas o que faz com que elas permaneçam unidas? O amor. Essa preocupação, esse cuidado um com o outro. Essa coisa de que o que importa para ele, importa para mim. Se ele tá mal, eu tô mal. Se ele tá feliz, eu tô realizado, eu tô bem. É comigo. É como se fosse comigo. Isso é amor. O mais pleno. São Tomás de Aquino vai chamar de amor de amizade. E de onde vem esse amor? De Deus. Mas na família, ele vem principalmente dos pais. É o amor dos pais que dá a firmeza e a base do amor dos filhos. São os pais que fazem com que eu entenda o que é amor, me sinto amado e por isso eu amo. E consigo sentir isso e reprisar isso com os meus irmãos. Comparando a nossa comunidade com uma família, vamos ter um problema, né? Porque uma vez houve uma certa discussão que falava assim, né? A comunidade não é uma família. A comunidade é uma comunidade de famílias, mas a comunidade não é uma família. Talvez eu tenha que colocar em xeque um pouco essa afirmação. E eu entendo a preocupação, pelo menos imagino que seja nessa discussão, porque cada família tem um funcionamento, tem uma forma de ser, cada família da nossa comunidade. Cada família tem a sua essência. E não se trata de nós pegarmos todas as famílias e colocarmos todas dentro de uma casa ou de um prédio sob a responsabilidade de um só. E aí o que esse cara dita norma, todo mundo obedece, né? E as nossas autonomias de cada família acaba sendo destituída, né? Ou a singularidade de cada família acaba sendo destruída, algo como a gente estava falando sobre a questão da uniformidade, né? Não é disso que a gente está falando. Mas não é nem disso que eu estou falando, mas existe um outro perigo que eu vejo e que eu vejo às vezes também quando eu faço alguns atendimentos. Eu atendo muitas pessoas, né, os religiosos. Então eu atendo freiras, atendo padres, seminaristas. E uma das coisas que a gente vai conversando, uma vez veio uma freirinha muito querida, assim, ficou um bom tempo comigo. E ela estava num período depressivo muito grande, muito difícil, do instituto, né, onde ela pertencia, já era consagrada. E ela passou com um médico psiquiatra e o médico falou para ela: o médico falou para ela que, bom, você está num período depressivo, eu tenho que considerar o lugar onde você está, o que você está fazendo, tecnicamente, assim, eu considero isso como um trabalho. Então, dentro do teu trabalho, como é que eu faço com as pessoas? Eu vou precisar pedir afastamento. Então, eu peço afastamento nesse período, porque você não está conseguindo desenvolver suas funções, então você precisa de um afastamento. E ele pediu afastamento dela lá. E aí teve todo o segmento da história. No final das contas, ela não fez esse afastamento logo de início, depois ela chegou a fazer, enfim. Segue a história de vida dela. Mas eu questionei esse médico. Porque
Essa irmã, quando ela foi, por fim, mais pra frente, ela foi tirar o hábito. Quando ela estava tirando o hábito, foi um sofrimento tão grande. Foi uma dificuldade tão grande. Porque não era um trabalho. É a mesma coisa que você pedir para uma mulher falar assim para a família dela: olha, eu estou depressiva e eu estou com muitas sobrecargas, não estou conseguindo fazer as coisas aqui em casa, então eu vou precisar me separar. Ela está se separando da família dela. É a mesma coisa se separar, você pedir para uma mulher se separar da família dela, do esposo dela, dos filhos dela. E aí, nesse sentido, o que eu quero dizer? Se é verdade que a nossa comunidade não é uma família uma só família, ela não é um trabalho. Isso é muito mais que um trabalho. Isso é uma família, embora cada uma de nossas famílias tenha a sua própria existência, mas existe algo que nos une. Existe um DNA nessa família. E esse DNA se chama carisma. É sangue do meu sangue. É um chamado. Foi um chamado que foi feito muito antes de eu conhecer a comunidade. E isso é muito importante a gente poder entender, gente. Mas, considerando uma comunidade, uma família nestes termos, eu queria propor uma reflexão, né? Uma pergunta, né? Se o que une as famílias é o amor, e aí a gente está falando que esse amor é o amor dos pais, quem é o nosso pai? Quem são os nossos pais? Né? O primeiro pai, o pai do carisma, é Deus. É Jesus. Jesus que criou esse carisma. Né? E esse carisma vem ao nosso coração, esse chamado. E ele existe aqui na Terra por meio do chamado do fundador, para fundar esse carisma. E a comunidade, ela vem para dar uma existência concreta nesse carisma, que é o ser família. Né? O nosso pai fundador, e a gente pode também estender aos nossos cofundadores, segundo o que me consta, pelo que observo, né? Aqui eu não estou querendo ficar puxando o saco do fundador, não, gente, tá? Mas, gente, é muito sério que eu vou falar. Eu conheço muitas comunidades. Tenho conhecido, né? Através do meu trabalho. Eu conheço muitas histórias de comunidades. E nós temos um bom pai fundador. Né? Nosso pai fundador dá testemunho. Ele busca a santidade. Ele se entrega pelo carisma. Nosso pai fundador ama os seus filhos, se preocupa pelos filhos.
A gente tem um bom fundador. A gente tem um bom pai. Ele faz possível. E eu sei, do que eu convivo com ele, do que conheço ele, do que vejo ele, eu vejo quanto de sinceridade tem no coração dele. E quanto que ele se entrega a vida por esse carisma. A gente tem um bom pai. O problema não é falta de amor do fundador. De amor verdadeiro. Não é contra o testemunho. Como eu sei que muitos fundadores têm. Muitos fundadores têm. Mas, se o problema não é a falta de testemunho, onde é que está? Qual que é o problema? Como eu estava falando, o que une a gente, qual é o nosso DNA, qual é o nosso sangue, é o carisma. Você é meu irmão porque você tem o mesmo carisma que eu, apesar de nós sermos muito diferentes. E quando a gente nasce, para esse carisma, para essa comunidade, quando a gente é consagrado, fruto do casamento do fundador com carisma, nós vamos descobrindo que nós somos filhos dele. A gente sempre foi, a gente só não sabia. E para que serve o período de formação quando a gente está aqui? Serve para eu poder ir discernindo se esse carisma, se sou eu, se não sou. Eu vou vendo, vou fazendo essa experiência com carisma, eu vou vendo isso, eu vou vendo, e eu vou me sentindo em casa, confortável. Então eu vou me modelando, mas vou me formando, me moldando, mas esse moldar-se é um tornar-me a mim mesmo. Porque eu fico confortável onde eu estou. Eu me sinto bem fazendo o que eu faço. Por quê? Porque sou eu. Eu gosto de ser aquilo porque sou eu. Sempre fui, sempre sonhei ser. E não conseguia. Pelas minhas imaturidades, pelas minhas deficiências, pelos meus vícios, pelos meus pecados. E aí eu precisei ir me corrigindo para me tornar aquilo que eu sou. Sagrada Família. O meu jeito de ser Sagrada Família. E ali a gente vai se tornar homens e mulheres desse carisma. Com esse jeito de ser Sagrada Família. Sou eu. Faz parte de mim. É minha essência. Faz parte de mim. A minha família é isso. E a formação vai me tornando consciente, cada dia mais consciente de quem eu sou. Que eu sou fruto desse carisma. Bom, ok. Em toda a família, os filhos nascem e vão crescendo. E vão formando as suas próprias famílias. E aí chega o momento dos filhos formarem a sua própria família. E quando eles formam sua própria família, eles começam a ter a família deles. E aí precisa então se separar dessa família de origem para poder cuidar dos próprios filhos, da própria casa, das responsabilidades do lar.
E nós temos isso em alguma medida, tanto os jovens quanto são formados, quanto nós mesmos que já temos as nossas famílias. E a gente vai se descobrindo, mas nós temos as nossas responsabilidades. Mas quando a gente sai de casa, a gente realmente simplesmente larga a família de origem? É só assim mesmo? Deixa eles para trás? Não é? A gente simplesmente nega a nossa origem, a nossa existência? Eu deixo de ser quem eu sou? Viro uma outra pessoa? Às vezes isso acontece, mas é assim que deveria ser. Essa questão de onde eu saí, de onde eu vim. Quando a tribulação vem, quando a doença vem, quando a crise conjugal chegar, né? Quando o desemprego bate na porta, quando a morte se aproxima, quando a preocupação com os filhos vem, eu vou deixar de ser quem eu sou? Com quem eu vou buscar ajuda? Para quem eu vou pedir ajuda? Para quem que eu vou buscar ser quem eu sou, a minha essência? Com quem eu vou conseguir fortalecer a minha vontade, me deixar mais forte? Com quem não sabe, não entende quem eu sou? O que eu quero dizer? Será que quando a tribulação vem e as dificuldades vêm, a gente acaba não esquecendo de quem a gente é? Ok, carisma e comunidade não são a mesma coisa. A comunidade é o meio físico do carisma existir. Mas quando Deus nos dá um carisma, Ele nos dá um ser, uma identidade e uma missão. Né? E aqui eu vou parafrasear São João Paulo II. No plano de Deus, Criador e Redentor, a família descobre não só a sua identidade, o que ela é, a sua essência, mas também a sua missão, o que ela pode e deve fazer. As tarefas, o que a família é chamada por Deus a desenvolver na história, brotam do seu próprio ser. O que eu sou se mistura com o que eu faço. O que eu faço é expressão do que eu sou. Entende? O que eu sou se manifesta no mundo através da minha ação, do que eu faço. Cada família descobre e encontra em si mesma o apelo inextinguível que ao mesmo tempo define a sua dignidade e a sua responsabilidade. Dignidade, você é digno por ser quem você é. O ser carrega uma dignidade própria. E o fazer carrega uma responsabilidade. Quando eu descubro o que eu sou, eu começo também a descobrir o que eu preciso fazer. O que eu sou chamado a fazer. E isso se entrelaça, isso é junto. O fazer brota do ser. E aí ele fala, família, torna-te aquilo que és. E aí ele comenta, a missão de se tornar cada vez mais aquilo que é. Uma comunidade de vida de amor, numa busca que encontrará a plenitude do reino de Deus. A essência, o que a família é, e a missão são definidos pelo amor. Guardar, revelar e comunicar o amor. Reflexo
do amor de Deus por nós e de Cristo pela igreja. E de que forma foi que Jesus manifestou o amor dele pela igreja? Morrendo na cruz. Na nossa pregação que a gente fez pro Vinde Verde, né? Pro Vinde Verde não, pro Vocacional. Pro Vocacional, a gente falou de cruz, né? E uma coisa que veio no meu coração, né? Quando a gente fala de cruz. A cruz, ela é o lugar... Na verdade, eu ouvi isso, né? E fez muito sentido para mim. A cruz... O que é a cruz? A cruz é o lugar onde se dá a vida. Então, qual é o lugar, qual é a cruz que você escolheu para entregar a sua vida? Qual que é o lugar que você escolheu para entregar a sua vida? Para se doar, para se entregar. Se Deus te chamou aqui, meu irmão, a minha questão, aqui é o lugar que você vai dar sua vida. Aqui é o lugar que Deus pede para você dar sua vida. Deus está falando da família, mas quando Deus te dá um carisma, Ele também te dá uma missão. A dignidade e a responsabilidade. Quando Ele te dá uma dignidade, Ele te dá uma responsabilidade. A dignidade de ser família, uma comunidade de amor, reflexo da Sagrada Família no mundo. Ser família, comunidade de amor, sendo o rosto da Sagrada Família no mundo. E junto ele te dá uma missão. Qual que é a missão que Deus deu? Para mim, para você, para cada um, para o que acabou de entrar agora. Foi dada pelo fundador. Quando ele foi lá na sala de Deus. E Deus falou para ele: resgate as famílias. Resgatem as famílias. Resgatem as famílias. Seja família. E do ser família, resgate as famílias. E aí, meu irmão, Santa Teresinha também faz um outro apelo para o fundador. Ensinem as famílias a viverem na simplicidade, na humildade, na harmonia de um lar sereno, mas sólido, forte e santo. Contem também com a intercessão dos meus pais. Ensinem as famílias a viverem na simplicidade e na humildade, na harmonia de um lar. Ensinem as famílias a terem um lar sereno, sólido, forte, santo. Aí quando eu vejo os filhos desse carisma dizendo que não posso mais fazer parte da comunidade, ou não posso mais fazer um louvor em família porque eu tenho que cuidar da minha família, não posso mais participar de um encontro com os Santos Luís e Zélia porque eu tenho que cuidar da minha família. Eu fico pensando, será que ele entendeu quem ele é? Será que ele conseguiu identificar que Deus, o carisma está nele desde muito antes? Que aqui foi só uma revelação do carisma. Esse processo todo foi só um olhar para ele e falar assim, ó, você é isso. Você é isso. Não se trata do fazer. Se trata do ser. Você é isso. Você sempre foi isso. É que você só descobriu agora.
isso, o projeto Igreja Doméstica, o Louvor em Família, as atividades que a gente faz, a rádio, enfim, qualquer outra coisa, o encontro com o Santos Luiz e Zélia, cara, isso deveria expressar expressão do que você é. Assim, emana de mim. É natural. É natural. É simples. Eu faço. Por que você faz? Eu faço porque eu sou isso. Eu simplesmente sou isso. Isso faz ou deveria fazer parte do seu ser. Do meu ser. Deveria, né? Isso deveria ser bom. Deveria ser bom. E eu acho que o que mais me dói também, né? É outra coisa, né? É, por exemplo, quando a gente foge da gente mesmo. Eu não posso ir na adoração comunitária, porque eu tenho que cuidar da minha família. Eu não posso ir na missa com a comunidade, porque eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que cuidar da minha família. E aí eu fico pensando, como é que eu vou conseguir me abastecer? Como é que eu vou conseguir recarregar as minhas baterias? Me abastecer do quê? Me abastecer de mim mesmo. Me abastecer de quem eu sou, do que eu acredito, dos valores que eu tenho, das coisas que sou eu, faz parte de mim. E com quem que eu vou buscar isso? Se não com aqueles que são, ou deveriam ser, iguais a mim. Nestes valores. Com aqueles que vão me entender, porque fazem e defendem, fazem parte da minha família. Eles me entendem, eles são iguais a mim. Eles têm o meu DNA, eles têm o meu carisma. Como é que eu vou me fortalecer para lembrar de quem eu sou? Se não com as pessoas que entendem, ou deveriam entender, quem eu sou. A minha casa. Estou em casa. Eu vou para o mundo, mas quando eu estou ali, eu estou em casa. Na frente do Pai. Na frente de Jesus Eucarístico. Aquele que emana o carisma. Junto com os meus irmãos que me entendem. Mas minha família está doente. Eu não estou conseguindo ser o que eu sou. Ok? Onde é que você vai buscar ajuda? Para você conseguir se encontrar com o que você é. Para se encontrar novamente com a sua essência. Voltar à sua dignidade. Retomar a sua responsabilidade. Conseguir fazer as coisas simplesmente manifestando o que você é. Você vai buscar ajuda com quem não te conhece, com quem não sabe. Eu não estou dizendo aqui que a gente não pode buscar uma direção espiritual, um carisma, mas um atendimento psicológico. Precisa fazer isso. Mas, cara, você entende? É a mesma coisa daqueles psicólogos, né? Você fala, né? Coloquei aqui, né? Você vai buscar ajuda com quem? Com aquele psicólogo falar, se não deu certo, você para. Pra quê? Pra quê? Pra que você fique se afastando cada vez mais do que você é? E aí, o Senhor me colocou, né? Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família.
Anunciaram-lhe a palavra de Deus. Isso aqui é lindo demais. A ele e a todos os que estavam em sua casa. Esse ele não é maiúsculo não, eu que errei. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhe as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Aqui tem muito ele, e é muito interessante, né? Essa frase Paulo e Silas fala para o carcereiro. Anunciam a palavra para o carcereiro. Né? E aí, o carcereiro, né, naquela mesma hora da noite, cuida de quem? De Paulo e Silas. De quem estava anunciando a palavra para eles. Cuida das feridas. Paulo e Silas estavam em missão, sendo o que eles são, manifestando o seu ser, fazendo o que é natural a eles, o que é da natureza deles, o que é da essência deles, anunciando a palavra. E o carcereiro cuidou das suas feridas, das suas chagas. Imediatamente o carcereiro foi batizado com a água que ele estava lavando as feridas de Paulo e Silas. E essa água que ele estava lavando as feridas de Paulo e Silas foi a mesma água com que ele e toda a sua família foi batizado. Em seguida, você vê que jogo bonito é esse? De cuidar e ser cuidado. De amar e ser amado. De servir e ser servido. De ser a missão, de fazer a missão e se abastecer daquilo que você é. E todos juntos louvar e agradecer por haver crido em Deus. Então, meus irmãos, façamos a nossa parte. Busquemos olhar para quem somos. Reconhecer a nossa dignidade e a nossa responsabilidade. O nosso ser e o nosso fazer. Precisamos cuidar da nossa família, meus irmãos. Precisamos. Porque a gente não pode também fazer algo que não estamos vivendo. Isso é contra-testemunho. Precisamos cuidar da nossa família, sim, mas nunca nos esquecendo de quem nós somos. E para o que foi que Deus te chamou. Se Deus te chamou a esse carisma, meu irmão, se Deus te chamou, o seu fazer, ele é manifestação do seu ser, seja. Faça a sua natureza se espalhar. É só ser. Do ser brota fazer. Não é um peso. Não deve ser um peso. E o carisma, ele vem para fazer com que você se torne mais a fundo quem você é. Nós precisamos nos aperfeiçoar em quem nós somos. Ser mais plenos daquilo que nós somos. Fazer o carisma resplandecer dentro de casa. E isso transborda, a missão transborda. Se está difícil, cara, busquemos ajuda.
Mas não se esqueça de quem você é. Não se esqueça de quem você é. E aí, respondendo, né? A gente está numa crise de fraternidade? Ou é uma crise de vida de oração? Ou é uma crise da vida missionária? Se estamos em alguma crise, a nossa crise é de identidade. E aí, junto com São João Paulo II e com o nosso fundador, eu exorto para toda a comunidade, Sagrada Família, seja aquilo que és. Torna-te aquilo que tu és. Sagrada Família, torna-te aquilo que és. Tá? E como eu disse aqui, não é nada pessoal. Foi Deus que mandou dizer tudo isso para nossa comunidade, tá bom? Só tô passando o recado. Beijo no coração de todos. Amo cada um de vocês. Sagrada Família, torna-te aquilo que és. Beijo no coração.